nossa aula de hoje vai tratar sobre o julgamento conforme estado do processo. E quando a gente fala nesse termo para alunos que estudam processo civil em geral, assim, né? Eu percebo que paira uma nuvem de dúvidas em torno desse assunto. E não é à toa, porque esse é um momento nevrálgico da tramitação do processo. E eu tenho a impressão que a gente, desde a graduação, vai aprendendo o procedere, né? Porque o procedimento nada mais é do que um passo a passo, um caminhar do processo, como se essa caminhada fosse uma linha reta. E aí o nosso raciocínio fica bem tranquilo, bem acomodado, quando pensa assim, bom, tudo começa com uma petição inicial, ok, eu já sei que depois da petição inicial vou ter uma audiência de conciliação, ok, o novo Código de Processo Civil trouxe essa oportunidade, que se não der acordo, vai fluir o prazo de 15 dias para apresentação da contestação, e que depois da contestação vem a réplica, e depois da réplica, depois da réplica eu não sei, eu acho que a sentença, percebem? É ali, nessa encruzilhada, neste momentozinho da tramitação do processo, que nós vamos focar a nossa atenção de hoje. E eu adoro esse assunto, adoro muito. Por quê? Para o aluno compreender o momento do julgamento conforme o estado do processo, que nada mais é do que essa encruzilhada, como eu digo em sala de aula, você vem numa linha reta, petição, contestação e réplica, que é toda a fase postulatória. Aí, ao final dessa linha reta, abre-se um monte de possibilidades. Não digo que é um monte, mas abrem-se algumas possibilidades. E aí você tem que escolher qual a direção que você vai tomar. Então, não há um piloto automático, sabe? Não há como dizer, depois da réplica eu sempre vou sanear o processo. Ou então, depois da réplica eu vou sentenciar. Não, se a pessoa me diz que depois da réplica ela vai sanear, aí eu pergunto, mas por que você está fazendo isso? Quais são os meios de prova que você entende que são necessários para que você saneie o processo? Quais são as questões de fato que você entende que devam ser abordadas, por exemplo, pela prova oral, para que se justifique a designação de uma audiência de instrução e julgamento? Essas perguntas precisam ter resposta. Porque se você me disser, não, eu não vou para a direita, que seria o tal do saneamento, eu vou para a esquerda e vou sentenciar, que seria uma segunda opção, sentenciar desde logo, que é o que nós chamamos de julgamento antecipado do mérito, né? Para julgar antecipadamente o mérito do processo, eu também preciso atender algumas condições. Então, outras perguntas precisam ser respondidas. E eu tenho percebido uma certa dificuldade em geral nos alunos, assim, os profissionais no começo da experiência, no sentido de identificarem qual caminho tomar. Por que que eu disse que eu gosto tanto dessa matéria? Por que que ela é tão instigante? Porque para a pessoa conseguir identificar o caminho, se ela vai para a direita, num saneamento, e dentro da possibilidade do saneamento, se vai ser em audiência ou se vai ser em gabinete, ou se ela vai em linha reta e faz um julgamento antecipado parcial do mérito, ou se ela vai à esquerda e faz uma sentença que seria julgamento total, antecipado do mérito, enfim, o caminho que ela vai tomar pressupõe conhecimento e segurança, tanto das normas processuais, que é o que nós vamos abordar hoje, quanto do processo propriamente dito. Então, esse é o momento em que você vai estudar calmamente o processo, atentamente o processo, para identificar em que momento, em que situação, qual o conjunto de circunstâncias processuais que o processo te revela no momento que você chega nessa encruzilhada, ou seja, no momento em que você terminou, aliás, o processo, né, teria terminado a fase postulatória, já houve petição, contestação e réplica, e você está estudando o processo para identificar qual caminho tomar. Então, eu quero muito que vocês tenham segurança em relação a essa fase, que vocês entendam o que acontece com o processo nesse momento, o que pode acontecer. As alternativas a gente até já mencionou aqui rapidamente, mas quando eu devo ir para a direita, quando eu devo ir para a esquerda, que aspectos que eu devo observar? Porque, gente, um caminho errado aqui, um tropeço que você dê, pode significar um prejuízo muito grande à tramitação do processo. Vou dar um exemplo para vocês. Imagine que você está assessorando o magistrado e você olha o processo. Gente, os processos vêm em filas, né? São muitos processos. Então, você está lá olhando aquele processo que acabou de chegar, você olha rapidamente e tal, e diz, não,
que eu acho que é julgamento antecipado. Aí você muda o processo para a fila de julgamento antecipado e você vai olhar o próximo processo. Tomara que seja julgamento antecipado mesmo. Sabe por quê? Se não for, aquele processo que você colocou na fila de julgamento antecipado, que é uma fila para sentença, ele vai ser aberto de novo só no momento de sentenciar. E aí é toda uma lista, né? Nós temos muitos processos, normalmente. Então, o juiz, né, juntamente com a equipe, vai fazendo o primeiro, segundo, terceiro, quarto, até chegar naquele, vamos supor que aquele seja o 120 da fila, para não usar um número pior. Então, ele vai esperar que ele seja aberto na perspectiva de ser sentenciado, porque quando foi colocado nessa fila, se acreditou que era julgamento antecipado, ou seja, que não precisaria de prova oral. Se é julgamento antecipado, é sentença já. Sentença logo ao final da fase postulatória. Aí o magistrado examina aquele processo com calma, com atenção e percebe que existem questões de fato que precisam da produção da prova oral. Ou seja, é necessário designar uma audiência. Gente, aquele processo ficou na fila, aguardando uma sentença, sei lá quanto tempo, talvez um ano e meio. E quando ele foi aberto para ser sentenciado, o juiz ou o assessor que está auxiliando, enfim, percebeu que precisa da produção de prova oral. Perdemos um ano ou um ano e meio da tramitação do processo. Porque se fosse para sanear e marcar audiências, devia ter sido feito lá naquele momento em que alguém teve o clique errado. Alguém pensou se tratar de julgamento antecipado, colocou naquela fila e o pobre processo ficou esperando até o momento de ser sentenciado. Mas não era para ser sentenciado, precisava da produção da prova oral. E aí alguém poderia dizer assim, não, Quitéria, mas já que ele está esperando tanto tempo, então sentencia de uma vez. Gente, seria outro erro, né? Porque para o processo civil as coisas são muito claras. Eu costumo dizer que é como se fosse um jogo. Você aprende as regras e você vai jogar de acordo com essas regras. Não existe meio termo, não existe mais ou menos. Se o processo precisa da produção de prova oral, não existe a possibilidade de que eu o julgue antecipadamente. Não existe. Porque se eu fizer isso, eu vou estar incorrendo num outro erro, talvez mais grave até do que aquele. Eu estarei sentenciando de imediato numa situação que precisaria da produção de prova oral. Certamente a parte prejudicada vai apelar daquela sentença, dizendo, opa, houve cerceamento de defesa, eu não pude produzir as provas que eu precisaria. E por causa disso, né, vejam vocês, tem situações em que o juiz julga improcedente o pedido, por exemplo, nesse caso, o pedido formulado pelo autor, julga improcedente porque o autor não provou os fatos. Mas o autor, na petição inicial, pediu a prova testemunhal e o juiz não oportunizou o saneamento, não marcou a audiência de instrução. Logo depois da réplica, o juiz sentenciou. Então, fica aqui uma dica de um tropeço gravíssimo que eu espero que vocês nunca cometam. Não pode haver a possibilidade de que o juiz julgue contrariamente aos interesses de alguém, sob o argumento de que ele não produziu provas, se a prova que ele precisaria produzir fosse alguma que eu não permiti. Porque imaginem vocês, se eu estiver falando de um acidente de trânsito, para usar um exemplo bem fácil, né? Acidente de trânsito é um típico caso que eu preciso da prova oral. Eu preciso ouvir as testemunhas que vão relatar como foi a dinâmica do acidente. Ah, mas tem o BO. Tem o BO, mas o BO é o início de prova, que admite prova em contrário. É o relato de pessoas que naquele momento passaram aquelas informações para um agente de trânsito que chegou ao local depois de ocorrido o acidente, porque os agentes sempre são chamados depois. Então, vejam, é uma prova toda muito relativa. Se eu tiver testemunhas presenciais, claro que essa prova vai ser muito melhor. E a prova testemunhal pode até destruir informações que constam no BO. Mas imaginem vocês que, num caso de acidente de trânsito, eu julguei improcedente o pedido formulado pelo autor com o argumento de que ele não provou a culpa do réu. Mas eu não marquei audiência de instrução e julgamento. Como ele poderia ter comprovado? Se ao invés de sanear, marcando audiência, eu, sentenciei de imediato. Eu cometi um erro gravíssimo. Porque, meus queridos, quando a gente comete um erro dessa natureza, significa tomar anos da tramitação do processo.
Porque uma vez sentenciado, as pessoas vão apelar, vai ao tribunal, até que ele seja julgado, né? Fora o risco de que ainda suba aos tribunais superiores, até ele descer, vai ter se passado um tempo muito grande. E aí ele vai descer com aquela sentença cassada para que eu produza prova testemunhal aqui. É isso que o desembargador vai dizer, certamente. E aí eu aqui vou dizer, é verdade, eu precisava ter marcado audiência. E aí, então, eu faço uma decisão de saneamento aqui, depois de ter a minha sentença cassada pela nulidade, eu faço uma decisão de saneamento e marco a audiência de instrução e julgamento. Mas aí 2 anos depois, por exemplo, eu já não acho mais aquela testemunha cujo nome estava no BO. Ou então era uma testemunha, sei lá, talvez mais velha, talvez tenha esquecido. Gente, a gente não pode correr riscos em relação à qualidade da prova. Então, cada ato judicial tem sempre uma repercussão. Tudo que nós fazemos na vida tem um preço, né? E o ato processual praticado indevidamente também exige das pessoas envolvidas no processo um preço. Às vezes é um preço caro demais, como, por exemplo, de não encontrar mais aquela testemunha que foi presencial e que poderia relatar o acidente de uma forma tal que respaldasse a versão sustentada por uma das partes. Então, assim, é muito importante compreender bem o que a gente vai fazer aqui, para que ao chegar nesse momento da encruzilhada, ao final daquela linha reta que eu falei, entendendo a linha reta como a fase postulatória, petição, contestação e réplica. Ao final dessa fase postulatória, a gente vai tomar uma decisão sobre o caminho que nós vamos seguir, ok? Então, esse é o assunto da nossa aula, e como eu disse antes, é uma matéria que me encanta, porque para compreender esse conteúdo, a gente vai juntar, a gente vai fazer um link com conteúdo de várias partes da tramitação processual, né? A gente vai falar sobre provas, a gente vai falar sobre preclusão, a gente vai falar sobre questões de fato, sobre pontos controvertidos, a gente vai falar sobre questões muito bacanas, assim, que pulsam dentro do processo e que precisam ser identificadas pelo profissional nesse momento nevrálgico que a gente agora já sabe se chama julgamento conforme o estado do processo. Bom, um dia eu estava preparando um conteúdo para passar para a equipe de assessoria, e eu gravei por acaso e no final acabei colocando no YouTube. Então, lá no YouTube, no meu canal, tem uma aula que explica detalhadamente essa etapa, com base nos slides, né, olhando os artigos de lei. Ali eu vou fazendo muitas ponderações. Então, se por algum motivo você ficar com alguma dúvida ainda a partir dessa aula, eu sugiro que você assista aquele vídeo, é um vídeo de 1h17, é um vídeo um pouco longo, mas é um vídeo bem técnico, assim, sabe? Que vai na fonte, pegando o dispositivo de lei e interpretando ele junto com você para esclarecer bem esse ponto. Porque eu preciso reconhecer, esse tema não tem sido explorado com a profundidade necessária nos bancos acadêmicos. Eu não tenho visto isso. Eu tenho visto a gente aprendendo o que se faz depois dessa fase, depois daquela, mas não para permitir que o aluno tenha um discernimento sobre o que fazer, se ele precisasse tomar essa decisão. Porque para decidir o que fazer, ele precisa ter em conta vários aspectos. É como um médico numa cirurgia. Para ele saber qual procedimento adotar, ele precisa ter compreensão do corpo do paciente, do estado, dos riscos, do melhor caminho a tomar. E há sempre um caminho melhor, há um caminho certo. E o que a gente quer aqui é que vocês não tropecem nesse momento. Bom, vamos lá então. A proposta que eu trago para vocês é a seguinte, é uma proposta diferente para a nossa aula de hoje, vamos ver se dá certo. Eu pensei em, ao invés de mostrar os slides, se der eu busco eles depois, eles estão aqui, mas como eu disse, tem uma aula gravada no YouTube que vocês vão poder acessar depois, exclusivamente sobre esse assunto. Eu pensei em construir uma linha do tempo com vocês, a partir de uma folha em branco, porque aí a gente vai tendo a oportunidade de entender como é que tudo acontece, ok? E o que eu pensei em fazer durante a minha aula, que vocês tenham o CPC, durante esse momento que a gente vai desenvolver essa linha do tempo,
que vocês tenham CPC aí ao lado de vocês e que, à medida que eu for falando, que vocês vão colocando os dispositivos legais aqui. Ah, eu estou falando a petição inicial, coloquem ali, petição inicial, artigo 319. Ah, eu falei no indeferimento. Ah, vamos lá, artigo 321. E assim sucessivamente. Claro que nem todos precisam fazer, mas aqueles que quiserem é uma boa forma da gente praticar um link, ir praticando um link entre tudo que nós estamos vendo e o dispositivo legal. Porque a minha intenção agora não é focar na letra do dispositivo legal, mas sim fazer esse voo panorâmico, porque eu considero que essa aula, construída a partir de uma linha em branco, com várias provocações e reflexões, somada àquela aula que eu falei que está disponível no YouTube, nossa, vai dar uma boa bagagem para vocês. Pode ser assim, então? Então, vamos lá. Ok. Bom, eu vou abrir agora aqui uma página em branco e nós vamos construir a nossa linha do tempo processual. Linha do tempo processual. Ok. A gente está partindo do zero mesmo, né? Bom, então vamos lá. Tudo começa com uma petição inicial, certo? Opa. Tudo começa com uma petição inicial. Deixa eu testar de um jeito diferente. Agora deu. Agora deu. Ok. Bom, nós temos aqui a petição inicial, que é o que dá início ao processo. Eu quero lembrá-los que o artigo 319 traz os requisitos da petição inicial, inclusive alguns bem importantes, como, por exemplo, aquele inciso que diz que na petição inicial o advogado manifestará seu interesse na realização da audiência de conciliação ou não. Por que eu estou dizendo que isso é importante? Porque a partir daqui nós vamos tomando várias medidas, né, em relação ao processo, e essa identificação da realização da audiência já é um passo importante, porque você, quando o juiz recebe a petição inicial, você tem a opção, você vai analisá-la, e você tem a opção de mandar emendar, ou seja, intimar o autor para emendar a petição inicial, naqueles casos que ela não atende os requisitos do artigo 319, ou porque não juntou algum documento indispensável, lembrando que documento indispensável não é documento probatório, dizendo assim, a parte não provou tal fato. Por exemplo, ela alega uma lesão no rosto e pede danos estéticos, mas não juntou nenhuma fotografia. Eu não vou intimá-la para ela juntar fotografias, porque cabe ao advogado dela escolher os meios de prova que ele entende adequados. O juiz nunca vai dizer para as pessoas, para a parte A ou B, quais provas elas devem produzir. Então, na verdade, o que o juiz vai fazer pelo artigo 320 é intimar para juntar documentos que sejam indispensáveis. Por quê? Porque se eles são indispensáveis, sem esses documentos, o processo não pode nem prosseguir. Um exemplo. Num inventário, eu posso dar prosseguimento sem a certidão de óbito? Não. Num divórcio, eu posso dar prosseguimento sem a certidão de casamento? Não. Numa ação reivindicatória, sem o título de propriedade? Não. Então, estes são documentos essenciais, indispensáveis, né, ditos pelo Código como indispensáveis. Nestas hipóteses é que a gente vai mandar intimar a parte autora para juntar esses documentos. Mas o que eu queria chamar a atenção também de vocês é que o artigo 319 diz que na petição inicial, o autor vai dizer quais provas pretende produzir, ok? E isso para nós já começa a ser importante, porque a gente vai perceber o tempo todo que a gente
vai trabalhar com a questão probatória. Porque nós sabemos que na petição inicial, o autor vai alegar os fatos constitutivos da sua pretensão. Eu quero que vocês gravem estas expressões. Fatos constitutivos da sua pretensão. Vejam, isso aqui nada mais é do que o conjunto de fatos e circunstâncias que o autor alega para fundamentar o seu pedido. Quais seriam os fatos constitutivos da pretensão naquele acidente de trânsito, por exemplo, né? Naquele acidente de trânsito, o autor vai alegar que ele vinha com seu veículo pela rua preferencial, quando, de repente, um outro veículo, né, conduzido pelo requerido, ou então de propriedade do segundo requerido, invadiu aquela rua preferencial, causando o acidente. E, por conta desse acidente, ele teve danos materiais, né, que teria causado danos no carro, e teria também danos estéticos, né, vamos supor que seja isso. Ora, os fatos constitutivos da pretensão dizem respeito a esse universo fático. E por que eu já trago essa alegação para vocês? Porque nós temos que o tempo todo lembrar que em relação aos fatos constitutivos da pretensão, o ônus da prova é do autor, sendo que o requerido vai ter o ônus da prova em relação aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos. Então, vamos lá. Continuando aqui a nossa linha do tempo. Em relação a, logo depois da petição inicial, o que eu vou ter aqui? Aqui eu posso ter, por exemplo, um despacho inicial com a decisão de tutela antecipada, certo? Nesse primeiro despacho, se houver pedido de tutela, né? Nesse primeiro despacho, a gente costuma apreciar o pedido de gratuidade da justiça e também a questão da tutela antecipada quando há esse pedido. Evidentemente que se não há, tá tudo bem. Aí não será apreciado. E o juiz já trata de marcar a audiência de conciliação. Ok. Então, aqui nós temos a nossa audiência de conciliação. Aí alguém pode dizer assim, tá, mas não é sempre que a audiência vai acontecer. Só para lembrar, tudo bem que o autor tem a possibilidade de dizer na petição inicial se ele quer a realização da audiência ou não. Mas quando o juiz recebe a petição inicial, ele só tem a palavra do autor. E para que ele não realize a audiência, ele precisa ter o não do autor e o não do réu. Por isso que a legislação disse que o réu deverá ser citado com pelo menos 20 dias de antecedência, para que ele possa, até 10 dias antes da audiência, dizer, não, eu não quero audiência. Então, se essa é a audiência, né? Até aqui, ó, 10 dias antes da audiência, o requerido teria que peticionar, dizendo, não, eu não desejo essa audiência. Nesta hipótese, o juiz cancelaria, se o autor tiver dito não na petição inicial e o réu tiver peticionado até 10 dias antes da audiência, dizendo, não, eu não quero audiência. Mas vamos supor que a audiência aconteceu e que não houve sucesso. Bom, se a audiência aconteceu e não houve sucesso, nós vamos ter agora o quê? No prazo de 15 dias, a contar da audiência de conciliação. Nós vamos ter a apresentação da contestação. Lembrando que esse prazo será da última sessão da audiência de conciliação, porque pode ter acontecido mais de uma, né? Não é muito comum, mas é muito eficiente quando as pessoas participam de uma audiência de conciliação e aceitam marcar uma nova data para ter continuidade. Então, é preciso lembrar que o prazo de 15 dias para apresentar a contestação flui a partir da última sessão, que é aquele momento em que as partes, junto com o mediador, dizem, olha, realmente restou infrutífera, não deu certo, então, desta data em diante, flui o prazo para contestação. Ou da data do protocolo daquela petição em que o réu teria dito não desejo audiência, né? Nesta hipótese, porque a audiência vai ser cancelada, o prazo flui a partir do protocolo dessa petição. Quando a gente fala em contestação, eu quero lembrá-los de alguns aspectos importantes. Um deles é em relação às preliminares, né? O artigo 337 fala das preliminares, lembrando que elas são arguidas antes do mérito. Então, ali no artigo 337, a gente tem um rol delas, esse rol é meramente exemplificativo, não é
taxativo, ele não se esgota ali, podem ter outras possibilidades não previstas ali. Mas ali existem as principais. Lembrando também que aqueles incidentes que existiam no passado, antes do novo código, como o incidente de impugnação à gratuidade da justiça, a própria exceção de incompetência, né? Essas matérias todas, a impugnação ao valor da causa, né? Tudo isso era feito em autos apartados, agora é uma simples preliminar. Mas eu quero que vocês gravem esse aspecto em relação à possibilidade de que existam preliminares, porque isso aqui já começa a ser importante para nós. Bom, nós vamos ter as preliminares e nós vamos ter a defesa de mérito. Em relação ao mérito, eu quero dizer para vocês que ele pode ser uma defesa direta de mérito ou uma defesa indireta de mérito. E esse aspecto é muito importante. Importante que vocês compreendam qual é a diferença entre uma defesa direta e uma defesa indireta. Por que eu estou trazendo esse assunto de lá de trás e passando por esses aspectos? Porque a gente vai precisar de tudo isso na hora de decidir o que fazer com o processo quando a gente chegar na fase de julgamento conforme estado do processo, para a gente escolher qual caminho tomar. Por que eu vou precisar saber disso? Vejam, eu estou o tempo todo preocupada em saber se, quando eu chegar naquela fase do julgamento conforme estado do processo, se eu já posso sentenciar ou se eu preciso abrir a fase instrutória com o saneamento e futura designação de audiência. Essa é a minha grande dúvida. Saber se eu vou precisar da produção da prova oral e para isso eu vou ter que marcar uma audiência ou que eu não preciso dela e por isso eu já posso sentenciar desde logo, mas saber com segurança, né? Então, para responder essa pergunta lá naquele momento, processual que está no final da nossa linha aqui, eu preciso passar por essas indagações que eu vou compartilhar com vocês agora. Uma delas é em relação à espécie de defesa apresentada na contestação. Se no mérito o réu tiver trazido uma defesa apenas direta de mérito, não precisa ter réplica. A gente só vai ter réplica, a gente está muito acostumado a pensar assim, é petição, contestação e réplica, né? Sei lá, nos passaram dessa forma na faculdade, ou a gente simplificou demais, e as pessoas pensam que sempre tem, mas não, gente. A réplica não acontece sempre. Como eu disse, em processo civil, tudo acontece por uma razão de ser. Por que o autor falaria duas vezes, na petição inicial e na réplica, e o réu falaria uma só na contestação? Não teria lógica, né? Então, eu teria que ter sempre a tréplica. Não. Vamos pensar assim. Eu vou ter réplica quando eu tiver preliminares. Então, eu quero colocar aqui a existência das preliminares. Opa. Só um minutinho, deixa eu apagar isso aqui. Ok. Aqui. Então, se eu tiver preliminares, vai existir réplica, ou se eu tiver uma defesa indireta de mérito. Lembrando que será uma defesa indireta de mérito aquela que trouxer uma defesa fundada em fatos modificativos, fatos extintivos ou fatos impeditivos. Modificativos, extintivos ou impeditivos. E aí vocês vão dizer, tá, por que isso tudo é importante? Porque eu preciso desenvolver um raciocínio tendo em mente o ônus da prova, tendo em mente o dever de produzir provas sobre aqueles fatos. E quando eu sei que, como regra geral, desde que não tenha sido invertido o ônus da prova, naquelas hipóteses previstas no artigo 373, ou então no Código de Defesa do Consumidor. No raciocínio que nós estamos fazendo, é um caso normal em que não houve inversão do ônus da prova, ok? Então, pela regra geral, pelo artigo 372, ou 373 caput, nós vamos ter o seguinte: ao autor cabe provar os fatos constitutivos da pretensão, e ao réu cabe provar os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos.
Então, em relação a esses fatos, porventura aduzidos pelo réu na contestação, o ônus da prova é dele. E aí, só para completar essa questão da réplica, a gente vai interpretar a réplica como o exercício do contraditório, ou seja, o autor vai ter sim uma segunda oportunidade de falar nos autos, porque ele vai exercer o contraditório em relação às preliminares, por isso que eu coloquei a setinha aqui, se houver preliminares, vai ser conferida à parte autora a oportunidade de falar no prazo de 15 dias após a contestação, que é a réplica. Por quê? Porque antes de julgar os preliminares, o juiz precisa assegurar que a parte contrária tenha se manifestado sobre elas, que é o contraditório. Por isso, a réplica se presta a permitir que o autor se manifeste sobre aquelas preliminares e que o autor se manifeste sobre aqueles fatos, porventura, modificativos, extintivos ou impeditivos. Ou seja, que o autor possa exercer o contraditório em relação a essa defesa indireta de mérito. E aí vocês vão me dizer, mas por que a defesa indireta de mérito exige o contraditório pelo autor e a direta não? É por pura necessidade ou falta dela. É uma questão lógica, vejam só. A defesa direta de mérito é aquela em que o réu vem e diz, não, eu nunca me envolvi nesse acidente de trânsito. Sabe, aquela defesa em que ele nega a participação nos fatos, ele nega por completo. Então, se há uma defesa direta de mérito em que o réu vem e diz, eu nunca me envolvi nesse acidente de trânsito, ou então, se uma determinada dívida está sendo cobrada dele, ele diz, eu nunca comprei nesse estabelecimento, ou numa ação de investigação de paternidade, a criança representada pela mãe, aliás, o pai, né, na contestação, né, o pai, o suposto pai, né, o requerido, vem e diz assim, não, eu nunca conheci essa mulher, a mãe dessa criança autora, eu não conheço. Então, se a resposta do réu for assim categórica, não, depois desse não tem um ponto. Não tem necessidade de ouvir o autor. Se a gente fosse ouvir o autor aqui, serviria apenas para que o autor dissesse, não, ele comprou esse produto sim, ou então, não, ele estava no acidente sim, sabe? Não tem sentido. Se o réu simplesmente disse não tem por que ouvir o autor vai dizer sim, não, sim, acabou. A necessidade de ouvir o autor é quando, ao invés de negar o fato, o réu, na contestação, traz uma versão pouco diferenciada. Ele admite que se envolveu naquele fato, por exemplo, ele admite que se envolveu naquele acidente de trânsito, vírgula, mas, gravem essa expressão, a defesa direta de mérito, ela tem um ponto final. Nunca me envolvi nisso, ponto final, aí não tem réplica. Defesa indireta de mérito, ele diz sim, o réu, né? Sim, eu me envolvi no acidente de trânsito, vírgula, mas na verdade, eu não fui culpado. O culpado pelo acidente foi o autor que vinha em alta velocidade e embriagado. Percebem? Tudo que o réu disse depois do vírgula mas, que nesse caso seria uma tese modificativa, porque ele está mudando os fatos, né? Tudo isso vai ser ônus da prova do réu. E aí, cabe ao réu, então, comprovar. Mas, como é um fato que não estava no processo até então, eu preciso permitir que o autor fale sobre ele. Então, a réplica vai ser uma oportunidade de que o autor exerça o contraditório e traga a sua versão sobre tudo aquilo que o réu escreveu depois do vírgula mas. No exemplo da dívida cobrada, né? A pessoa diz, sim, eu comprei nesse estabelecimento, eu usufruí desse serviço, vírgula, mas o produto estava com defeitos, ou o serviço não foi bem executado, entende? Ele admite, vírgula, mas traz uma outra versão, em tese para justificar o inadimplemento, enfim, né? Ou então, na investigação de paternidade, o homem diz, sim, eu me envolvi com essa mulher, vírgula, mas foi muito antes do período da concepção. Ou então, mas na mesma época ela teve envolvimento com outros homens, sei lá, ele vai trazer a versão que ele tiver, só que é uma versão diferenciada, são fatos que não estavam no processo. Então, como sempre tem o contraditório, o juiz não poderia decidir sobre isso sem antes oportunizar que o autor fale sobre isso, ok?
E aí, meus queridos, a gente chega no final da fase postulatória. Tudo que a gente tem aqui, petição, decisão sobre a tutela, audiência de conciliação, contestação e réplica, tudo isso daqui forma a fase postulatória. Por que postulatória? É a fase do debate, a fase que um fala, que o outro se defende, e eventualmente tem mais o contraditório do autor, na réplica, seja sobre as preliminares, seja sobre a defesa indireta de mérito. E aí, você está neste momento processual aqui. Eu na sala de aula, eu até brinco colocando um coração aqui, porque é o momento da nossa concentração. Agora nós estamos aqui e a gente vai se concentrar neste momento para entender o que fazer. Bom, até aqui está tudo bem com vocês? Eu acho que é um apanhado, né? Mas é um apanhado importante, porque a gente vai usar esse conteúdo agora. Então, vejam só. Agora a gente vai trabalhar as possibilidades. Vamos lá. Quando eu falo em possibilidades, eu vejo algumas, né? Eu vou colocar aqui pelo menos duas, nesse primeiro momento. Uma possibilidade seria o julgamento conforme o estado do mérito. Julgamento antecipado do mérito. Opa! Julgamento antecipado do mérito. Antes era julgamento antecipado da lide, né? Agora o código trata dessa forma. Gente, o julgamento antecipado significa nada mais, nada menos do que a sentença. Quando nós estamos falando nisso, em julgamento antecipado, nós estamos falando numa sentença, ok? Para eu fazer um julgamento antecipado com esse fundamento, que é o fundamento do artigo 355, deixa eu pegar o código aqui, eu preciso estar atenta para aquelas possibilidades que a lei prevê. Basicamente, o artigo 355 está dizendo assim, olha, se você ou teve uma situação de revelia, porque se eu imaginar que eu não tenha contestação aqui, aí, diante da ausência de contestação, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor, ok? Então, num caso de revelia, eu poderia ter um julgamento antecipado do mérito. Mas com a palavra revelia, eu quero trazer algumas indagações para vocês nunca acharem que é tão simples assim, né? Numa linha superficial, sim. Só que o artigo 344, que é o que trata da revelia, é seguido do artigo 345, que diz em quais hipóteses a revelia não vai aplicar os seus efeitos. Vejam, a revelia não produz o efeito mencionado no artigo 344, que é o da presunção de veracidade, e aí cita algumas hipóteses, havendo pluralidade de réus, direitos indisponíveis, a petição não está acompanhada de algum documento fundamental, que seria um instrumento que a lei considera indispensável, mas eu quero chamar a atenção para o inciso 4º. Quando as alegações de fato são circunstâncias da vida real, é um trecho da história que as pessoas estão narrando. Essa é uma alegação de fato, né? Formuladas pelo autor, forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos. Vejam, aquele fato alegado pelo autor, porque aqui eu só tenho, nessa hipótese de revelia, eu só tenho a versão trazida pelo autor. Então, o artigo 345 está dizendo assim, olha, mesmo que aconteça revelia, você, juiz, não necessariamente precisa presumir como sendo verdadeiro tudo que o autor fala quando você não acredita naquilo que está escrito, por alguma razão, ou seja, aqueles fatos te parecem inverossímeis. Ou quando há alguma contradição com a prova. Vamos supor, assim, um fato inverossímil, né? A pessoa estava num carro muito bom, né, com uma boa segurança e tal, e houve um acidente de trânsito de pouquíssimas proporções, né, arranhou a lataria, né, eu tô imaginando um exemplo bem, né, simbólico, e a pessoa pede danos estéticos porque diz que ficou com uma cicatriz no rosto. E aí você acha tão estranho como que um acidente de tão poucas proporções pode ter causado uma cicatriz no rosto. Vamos considerar que ele eventualmente já poderia ter até aquela cicatriz antes do acidente, né? Mas enfim,
Você olha o caso e estranha. Você diz, não pode ser. Mesmo que eu não considere a defesa do réu, porque aqui ele teria sido revel, lendo a petição inicial, o que tem ali não me parece suficiente para eu dizer sim, é verossímil. Verossímil, crível, eu consigo acreditar nessa versão trazida pelo autor. Eu consigo dizer que o silêncio do réu faz com que eu presuma verdadeiro aqueles fatos. Porque o que precisa ficar claro para vocês é que esse efeito da revelia de consideração, de presunção de veracidade, né, em relação aos fatos alegados pelo autor, ele é relativo. Guardem isso. O efeito da revelia, ele é relativo, não é absoluto. Não é porque teve uma revelia que você, plim, vai entender que tudo aquilo que o autor falou é verdade e que você vai julgar procedente o pedido. Não necessariamente. Claro que essa é a regra geral, porque para não ser aplicada essa regra geral, você precisa justificar o que você entende por uma das hipóteses do artigo 345. Não basta só dizer, eu não acredito. Tem que justificar. Dizendo, olha, dada a proporção leve do acidente, o BO narra que houve apenas danos materiais muito leves no para-choque, não se afigura verossímil até o presente momento da marcha processual, a convicção de que tenha causado uma lesão de tão grande impacto a ponto de justificar a imposição da obrigação de indenizar danos estéticos. Enfim, você vai dizer por quê. No fundo, você está dizendo assim, olha, com o que eu tenho aqui, eu ainda não consigo acreditar. Eu preciso ir para uma fase instrutória, que é o que vem depois. Então, nessas hipóteses, que a gente está vendo do artigo 345, mesmo tendo revelia, você vai abrir a fase instrutória. Mas o exemplo que eu estou usando agora para vocês, que eu gostaria de usar agora, é um exemplo diferente, um exemplo simples. Teve revelia, você lê a petição inicial, beleza, é crível, né? Pelo BO, você identifica que é mais ou menos aquilo mesmo. Vamos imaginar que a pessoa estivesse pedindo só danos materiais do para-choque. Você viu o BO, né, leu tudo aquilo, beleza, eu consigo presumir que é verdade, né? Então, nessas hipóteses, sendo revelia, você já pode julgar antecipadamente o mérito. Esse seria um caso que você estaria diante de uma sentença, ok? Outra hipótese do artigo 355, e a gente aqui está estudando um dos caminhos, né, desse momento processual que eu chamo de encruzilhada, né? Então, vejam só, outro caminho para permitir o julgamento, outra circunstância para permitir o julgamento antecipado do mérito, é quando, pela natureza dos fatos, você não tem questões de fato que precisem da produção de prova oral. O artigo 355 fala com essa redação. Vamos ver no inciso. Não houver necessidade de produção de outras provas. Então, nós estaríamos diante de um caso em que, pela natureza da matéria discutida, a única prova necessária é a documental, que já está ali. Então, não tem sentido você ir para uma fase instrutória. Mesmo que você vá julgar pro ou improcedente o pedido, não importa, não tem sentido. Por que não tem sentido? Porque a natureza do fato controvertido não te remete para uma prova testemunhal. Te remete para uma prova documental. Ou tem ou não tem, e você julga assim. Exemplos bem comuns dessa hipótese, né? Questões tributárias, questões bancárias, percebem? Quando você está estudando um contrato bancário, você vai marcar uma audiência para ouvir uma testemunha que vai dizer o que acha daquela taxa de juros? Não tem sentido, né? Ou aplicação de uma isenção tributária, não tem sentido. Então, nessas matérias, pode até existir alguma questão de fato. Por exemplo, a questão de fato, ter ou não ter assinado o contrato. Mas essa questão de fato, ela encontra na prova documental o meio hábil. Aqui eu quero a maior atenção de vocês agora, para isso que nós vamos falar, porque é meio que o segredo de tudo que a gente está tratando. Quando a gente começou a desenhar a nossa linha do tempo, vocês lembram que eu falei? Olha, na petição inicial, o autor vai dizer quais provas quer produzir e vai trazer o fato constitutivo da pretensão. O réu, na contestação, vai trazer a sua defesa, que pode ser direta ou indireta, e também vai apontar as provas. Eu não mencionei, mas é na contestação que o réu aponta as provas que quer produzir. Ok. Quando você chega aqui no momento do coração, que é o julgamento conforme o estado do processo, a gente vai ler tudo aquilo que o autor alegou
e depois a gente vai ler o que o réu trouxe na contestação. E agora eu quero a atenção de vocês. Se o autor alegou alguma coisa, algum fato, e o réu concordou com esse fato, este fato se torna incontroverso. Diante de fatos incontroversos, eu não preciso de prova mais nenhuma, nem oral, nem documental, mais nada. Então, se o autor disse que o requerido vinha pela transversal, por uma rua transversal, e o autor na preferencial, e o réu na contestação admite que foi bem assim, esse fato eu não estou discutindo. Eu posso até levar para uma audiência a questão da velocidade, outras questões, mas esta não, que é o local de onde a pessoa vinha. Porque a gente tem acidentes de trânsito em que a prova oral é para dizer de onde vinha o veículo, porque um diz que vinha da própria preferencial, outro diz que vinha de outra, sabe? Você não tem, muitas vezes, só pelo croquis, pelo desenho do ponto de impacto, você não tem como saber onde estavam os veículos antes da colisão. Mas no exemplo que nós estamos usando, o réu teria admitido. Vamos usar outro exemplo. O autor alegou que sofreu danos no para-choque do veículo. O réu silenciou. O réu até impugnou a culpa, mas com relação aos danos no para-choque, o réu não disse nada na contestação. Então, o que eu quero trazer para vocês é esse alerta. Toda vez que você tem um fato alegado por uma pessoa, que no caso seria o autor, e uma concordância pelo réu, ou um silêncio pelo réu, veja, o réu não impugnou, esse é o silêncio, ou o réu concordou, a consequência dessas duas hipóteses é a mesma. Esses fatos se tornam incontroversos. Por que que isso é importante? Porque fatos incontroversos não vão para a fase instrutória, não justificam a instauração de uma fase instrutória. Então, o artigo 355 diz, olha, se não for necessária a produção de prova oral, você já pode julgar antecipadamente o mérito. Então, ou porque foi revelia, ou porque não precisa da produção da prova oral, beleza? Então, aí nós temos já uma parte do caminho, que seria o mais simples, assim, do julgamento antecipado. Na verdade, todos são simples, né? A gente só precisa compreender cada um deles. Se vocês disserem assim, não, aqui eu não posso julgar, porque tem uma matéria que eu preciso da produção da prova oral. É um acidente de trânsito, o réu está impugnando a culpa, está dizendo que não foi bem assim, trouxe uma versão modificativa, eu preciso ouvir testemunhas. Então, se nesse momento aqui do nosso coração, você perguntar, mas existem questões de fato controvertidas que exigem a produção da prova oral, para serem esclarecidos, se a tua resposta for sim, aí você não faz o julgamento antecipado. Aí você vai dizer, puxa vida, eu preciso sanear. Que é a decisão de saneamento e organização do processo, que é prevista no artigo 357 do Código de Processo Civil. Então, a gente vai sanear quando a gente está percebendo que precisa seguir a tramitação processual para que tenha lugar a fase instrutória. O que eu chamo de fase instrutória é o que vem depois, com a produção de eventual prova pericial e a designação de uma audiência de instrução e julgamento, onde serão colhidos os depoimentos pessoais e os depoimentos testemunhais. Ok. Então, vejam, daquela análise que eu estava fazendo quando eu disse para vocês prestem atenção, é como se eu tivesse falado a metade do que importa. Agora eu vou falar a outra metade. Mas só para recapitular. Quando uma parte alega um fato e a outra silencia, esse fato se torna incontroverso. Ou a outra concorda, obviamente se torna incontroverso. Se o fato se tornou incontroverso, não preciso mais produzir prova nenhuma sobre aquilo, ok? Às vezes eu estou numa audiência de instrução e julgamento e ouvindo testemunhas e o advogado quer fazer uma determinada pergunta para uma das testemunhas. E eu percebo que essa pergunta é sobre algum assunto que é incontroverso. Aí eu indefiro a pergunta, antes da testemunha responder. Eu digo, olha, doutor, eu indefiro a sua pergunta, porque ela diz respeito a um fato que já é incontroverso, considerando que o requerido na contestação admitiu o fato. Indefiro. Eu não levo para a audiência fatos incontroversos. Eu levo para a audiência o contrário deles.
fatos controvertidos. Então, agora eu quero abordar com vocês a outra metade do assunto. Vejam, se a gente viu que fato incontroverso é aquele que a parte contrária ou reconhece ou silencia, que dá na mesma, né? O contrário disso é quando o autor alega um fato e o réu impugna. O autor disse que o réu vinha em alta velocidade e o réu diz, não, eu não vim em alta velocidade. O autor disse que o réu estava embriagado, o réu diz, não, eu não estava embriagado. Não tinha bebido nada naquela noite. E existe também o fato que o réu traz, né? A gente viu fatos modificativos, que o réu na contestação diz, quem estava embriagado era o autor, que estava vindo de uma balada e tal. Imaginem, se na contestação o réu traz esse fato modificativo, que a gente viu, um fato novo, né? E o autor não apresentar réplica, lembram que a réplica é nada mais do que o contraditório desses fatos modificativos, extintivos e impeditivos, que é a defesa indireta de mérito, e tem advogados que talvez não tenham despertado para a importância da réplica, e acabam fazendo réplica assim, meio que um Ctrl-C, Ctrl-V da petição inicial, só trazendo jurisprudências e tal. Gente, não! É muito importante saber qual é o motivo da réplica. E a réplica é a oportunidade que o autor tem de impugnar aquele fato modificativo trazido pelo réu na contestação. Porque, nesta hipótese, se o réu diz que o autor estava embriagado e o autor não apresenta réplica, ou apresenta réplica só repetindo o que disse na petição inicial, mas não diz absolutamente nada em relação àquela acusação de embriaguez que o réu trouxe na contestação, embriaguez por parte do autor, esse fato também se torna incontroverso. Percebam a importância da réplica. A réplica é o momento em que o autor tem a oportunidade, então, de impugnar aquilo que o réu teria dito na contestação. E toda vez que eu tenho um fato trazido por uma parte e a impugnação pela parte contrária, seja o autor dizendo algo e o réu impugnando, seja o réu dizendo algo e o autor na réplica impugnando, eu tenho isso que eu estou mostrando para vocês. Esse embate é o que faz nascer um ponto de interrogação. E esses pontos de interrogação, que são gerados a partir da resistência que a outra parte traz em relação a uma tese, é o que a gente chama de ponto controvertido. Ok? E é muito importante para nós ler o processo, nesse momento que nós estamos tratando aqui, e identificar quais são os pontos controvertidos que existem nesse processo. A gente precisa saber. Por quê? Se não teve contestação e você entendeu que é aplicável a efeito da revelia, não tem mais ponto controvertido nenhum. Porque presumem-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor, ok? Ok. Se o réu na contestação impugna uma parte dos pedidos, uma parte dos fatos, vamos supor que ele impugne a culpa do acidente de trânsito, mas esqueça de falar sobre os danos. Ele não falou nada sobre os danos. Se foram só no para-choque, né? Ele não falou nada sobre os danos. É muito comum, tá? É muito comum na contestação o réu se apegar a fazer a defesa sobre a culpa e, eventualmente, não falar nada sobre os danos. Não impugnar os documentos trazidos pelo autor, né? Comprovando aqueles danos, enfim. Ora, nesse exemplo que eu estou falando, a culpa se tornou um ponto controvertido. Mas os danos não. Os danos não, porque o réu teria silenciado a respeito disso. E quando na contestação o réu deixa de impugnar os documentos trazidos pelo autor e os fatos que dizem respeito aos danos, à extensão, ao valor e tudo mais, aquele assunto para mim, ó, é incontroverso. Então, eu não vou levar para a audiência assim, qual foi a parte do veículo que foi danificada? Para mim, isso não importa. Esse se tornou um fato incontroverso. Bom, agora, a atenção de vocês para esse detalhe. A gente já viu quando nascem os pontos controvertidos, ok? É quando uma parte alega e a outra impugna. Gera a interrogação. Essa interrogação eu chamo de ponto controvertido. Aí, o que a gente faz com essa interrogação? A gente se pergunta, para este ponto controvertido, qual é o meio de prova hábil? Ou quais são? Porque há casos em que o ponto controvertido admite mais de um meio de prova. Por que eu preciso saber qual é o meio de prova hábil? Porque neste momento do coração que nós estamos aqui,
do julgamento conforme o estado do processo, você vai decidir o que fazer com o processo. E você ali precisa saber se precisa da prova pericial, se precisa da prova testemunhal ou não, porque é no saneamento que você vai, entre outras coisas, decidir quais provas serão produzidas. Porque se você entendesse que não precisasse produzir mais prova nenhuma, você teria ido para o outro caminho, lembra? O caminho que nós já vimos ali em cima, que é o do julgamento antecipado do mérito, ok? Bom, meus caros, então a gente agora vai estudar o que fazer no saneamento, porque eu vou sanear o processo quando eu estudo o processo, vejo que há pontos controvertidos, ou seja, houve alguns pontos em que existiu essa resistência, né? Uma parte alega uma coisa e a outra impugna, e eu sei que o meio de prova hábil para enfrentar esses pontos controvertidos é o oral. É a prova testemunhal. Então, eu já sei dentro de mim que eu vou precisar designar audiência. Então, o que eu faço? Eu saneio o processo. E esse saneamento, ele é regulado pelo artigo 356, né? Como a gente falou antes. Aliás, 357. O 356 é o julgamento antecipado parcial do mérito. Vejam, o saneamento nada mais é do que o momento da organização e da limpeza do processo. O juiz decide o que pode decidir naquele momento e prepara o processo para a fase que vem depois. Porque, como nós vimos, a fase que vem depois é a fase instrutória. Eu vou aqui fazer o seguinte, eu vou repetir no começo, eu vou fazer a continuidade dessa nossa linha. Eu vou fazer aqui embaixo, para a gente ter espaço, tá, gente? Então, aqui a gente continua com saneamento, ok? Como nós estávamos aqui, né, por falta de espaço, a gente vai continuar aqui embaixo. Esse saneamento já me diz que eu vou para uma fase instrutória. E eu quero lembrá-los que ele pode ser feito em gabinete ou em audiência. O juiz pode marcar uma audiência de saneamento e organização do processo. Ou o juiz pode preferir fazer isso em gabinete. A lei diz que o critério seria que a causa envolvesse questões complexas, dizendo que quando a questão de alta complexidade, o juiz designa audiência. Mas isso na prática é muito relativo, né? Porque quando é muito complexo, às vezes o juiz prefere justamente fazer em gabinete para estudar um pouco melhor aquelas preliminares, quando essa complexidade é jurídica. A complexidade que o código quer dizer é complexidade de fato. Por quê? Porque a audiência de saneamento, ela é muito democrática, né? O princípio da oralidade e da participação é muito forte. O juiz conversa com os advogados, justamente indagando quais são as questões de fato controvertidas, que cada um deles pretende comprovar, e o juiz também já decide quais são as provas que serão produzidas. Então, vejam, o artigo 357 diz quais providências serão tomadas na decisão de saneamento, né? O juiz enfrenta questões processuais. Quando eu digo aqui questões processuais, eu estou pensando nas preliminares, né? Aquelas do artigo 337, trazidas na contestação, sobre as quais o autor teve a oportunidade de falar na réplica, é aqui que o juiz vai enfrentar essas questões processuais, que são as preliminares ou outras, porque tem questões que o juiz aprecia de ofício, né? Questões relativas à capacidade processual, questões de representação processual, questões de condições da ação, né? Esses pressupostos processuais e condições da ação, o juiz pode apreciar, pode e deve apreciar de ofício. Então, o tempo todo a gente está fiscalizando para ver se está tudo certo, e pode ser que nenhuma preliminar tenha sido trazida, mas o juiz verifica ali algum aspecto para mandar suprir uma capacidade, uma representação processual, por exemplo, enfim. Então, o juiz enfrenta essas questões processuais, resolve as preliminares uma por uma, e outras matérias que possa apreciar de ofício. Além disso, o que o juiz faz? Aponta as questões de fato. Questões de fato são aquelas que foram alegadas por uma parte, houve impugnação pela outra, e o juiz precisa de uma prova sobre esse fato. Eu já sei que essa prova não é só documental, porque se fosse só documental, eu já teria julgado antecipadamente o mérito, né? Então, essas questões de fato, obviamente, controvertidas, né? Porque questões de fato que a outra parte tenha silenciado ou não, ou concordado, já são incontroversas. Para cá, elas já não importam mais nesse momento. Também o Código inovou
quando disse que no saneamento o juiz vai apontar quais são as questões de direito envolvidas nesse julgamento. O juiz também vai resolver a questão do ônus da prova, dizendo se será aplicado da forma tradicional. Forma tradicional é aquela em que o autor prova o fato constitutivo da pretensão e o réu prova o fato modificativo, extintivo e impeditivo, né? Essa é a forma tradicional. Mas o juiz pode inverter, né? O artigo 373, lá nos seus incisos e parágrafos, diz em que hipóteses que o juiz pode inverter. Então, o juiz vai dizer, vai resolver o ônus da prova e o juiz vai deferir os meios de prova. Então, quais são os meios de prova? E mais vai designar audiência de instrução e julgamento. Tudo isso o juiz vai fazer numa decisão de saneamento. Vejam, você estudou o processo, percebeu que não é o caso de sentenciar já, porque existem questões de fato controvertidas que exigirão a produção da prova oral, então você resolve sanear o processo. Ou saneia em gabinete, ou marca uma audiência para isso, mas vai fazê-lo. Agora, um detalhe, se marcar audiência para isso, faça o saneamento na audiência, né? Seria muito chato marcar audiência e, como não houve acordo, dizer assim, agora eu vou sanear em gabinete. Então, já poderia ter saneado antes, mas enfim, tá. Então, aqui no saneamento, você vai resolver todas essas questões. E, após o saneamento, então, nós vamos ter o quê? A audiência de instrução e julgamento. Tão esperada, né? Essa audiência de instrução e julgamento é aquela em que o juiz vai iniciar tentando conciliar, né, verificando se as partes têm interesse na conciliação, depois vai colher os depoimentos pessoais das partes e depois vai colher os depoimentos testemunhais. Lembrando que ele vai produzir as provas que ele já tiver deferido na decisão de saneamento. Lembrando também que, aqui tem um detalhe importante, se o saneamento for feito em audiência, os advogados devem levar para a audiência o rol de testemunhas. Então, o juiz decide as preliminares, aponta quais são as questões de fato, as questões de direito, isso é feito junto com os advogados. Normalmente, eu costumo, eu mesma, ir apontando as questões de fato, e depois eu pergunto para os advogados se eles gostariam de complementar. Eventualmente, ele pode ter uma questão de fato que ele queira abordar com a prova testemunhal, que eu não tenha me dado conta, né? Isso pode acontecer, por isso é muito dialogado, né? Então, eu defiro as questões, eu aponto quais são as questões de fato e as questões de direito, e na hora de deferir os meios de prova, eu converso com os advogados, eu digo, doutores, quais são os meios de prova que os senhores gostariam de produzir? Claro que eu sei que na petição inicial ele já apontou o autor e o réu na contestação, mas esse é o momento do gerenciamento da prova, né? Eventualmente ele pode ter dito lá, mas agora ele dizer, não, doutor, eu não tenho testemunha nenhuma para ouvir, ninguém assistiu, ninguém viu e tal. Mas o importante é que daí eu digo, doutor, então qual é o seu rol? Né? Me apresenta o rol. Então, o advogado dita para o juiz, que coloca ali na ata, o nome das testemunhas que cada um deles arrola, mas isso é feito na audiência, ok? Se o saneamento for feito em gabinete, não. Aí a lei estabelece o prazo de 15 dias após a intimação. Muito bem. Então, na audiência de instrução e julgamento, nós vamos ter a produção das provas que tiverem sido deferidas anteriormente por ocasião do saneamento. E logo depois da audiência de instrução e julgamento, eu vou ter a sentença, ok? Lembrando mais um detalhe, que pode ser que tenha aqui no meio a produção da prova pericial. Porque a prova pericial, segundo a lei, ela é feita antes da audiência de instrução e julgamento, porque aí, por ocasião da audiência, eventualmente, as partes que não se conformam com o resultado do laudo podem até ouvir testemunhas para contrapor alguma afirmação do laudo. Enfim, a prova pericial é produzida antes da audiência de instrução e julgamento, e depois da audiência de instrução e julgamento nós temos a sentença. Então, com isso, eu quero deixar claro para vocês que a opção entre julgar de imediato ou sanear é uma opção que depende da resposta que você vai ter para aquelas perguntas. Quais são as questões de fato controvertidas que eu tenho nesse processo? E dessas questões de fato controvertidas, tenho A, B e C. Quais são os meios de prova hábeis? Se a tua resposta for que o meio de prova hábil é o testemunhal, aí você saneia, resolve tudo aquilo que a gente viu ali no saneamento e termina marcando uma audiência de instrução e julgamento.
ok? Até aqui, pergunto como vocês estão. Se está tudo bem? Eu queria só fazer mais uma ponderaçãozinha ilustrativa, né? Para lembrar que esse julgamento antecipado do mérito tem uma novidade, né? No novo código, que é o julgamento antecipado parcial do mérito, né? Esse julgamento antecipado parcial do mérito é quando, havendo mais de um pedido, um deles, ou mais, né? Enfim, uma parte deles, você perceba que você já pode julgar. Mas em relação a uma outra parte, você não pode julgar ainda, porque você precisa ouvir testemunhas. Então, o que a lei permitiu no artigo 356 do Código de Processo Civil é que nessas circunstâncias você julgue desde logo. Julga aquilo que pode ser julgado. Seja uma parte dos pedidos, né? Tem 5 pedidos. 2 você já pode julgar desde logo. Por quê? Porque em relação a esses 2 o réu concordou. Ou porque em relação a esses 2 o réu silenciou. Ou porque em relação a esses 2 o único meio de prova hábil é o documental. Eu vou julgar só com a prova documental. A prova testemunhal não vai me ajudar em nada. Não seria importante para enfrentar as questões inerentes a esses 2 pedidos. Então, já posso julgar desde logo. Percebem? Então, nesse caso, o juiz prolataria uma decisão, que seria uma decisão de saneamento, mas na primeira parte seria uma decisão de julgamento antecipado parcial do mérito. Ele julga aqueles pedidos que ele já se sente apto a fazê-lo, porque ele sabe que em relação a esses pedidos, a fase instrutória com a produção da prova oral não vai repercutir nada. Ou porque, eu queria dizer que ou alguns pedidos, dentre, por exemplo, 2 dentre 5, ou às vezes é um pedido, mas parte dele já pode ser julgada desde logo, ok? Mas o importante é você saber que pode sim acontecer o julgamento de uma parte, não de todo o processo. Porque se fosse de todos os pedidos, a gente estaria diante de uma sentença. Aqui eu quero que fique bem claro que esse julgamento antecipado parcial do mérito é uma decisão interlocutória. Por que é uma decisão interlocutória? Porque ela é dada no meio do caminho. Depois dessa decisão, vai ter o saneamento, que já é dado junto com ela, para preparar o processo para aquela fase instrutória, vai ter audiência e depois vai ter sentença. Então, se essa decisão é dada no meio do caminho, ela é uma decisão interlocutória, logo dela cabe agravo de instrumento. Inclusive, o artigo 356 deixa bem claro que o recurso cabível é o agravo de instrumento, ok? Então, tudo isso que a gente analisou pode servir para você aplicar em relação a uma parte do pedido e em relação às outras, permitir que o processo tenha prosseguimento. Um outro detalhe interessante, gente, é que, entendido o processo como uma relação processual que o autor tem com o réu 1 e uma outra relação que ele tem com o réu 2, imagine vocês um acidente de trânsito, quando a gente está falando de acidentes, né? Em que ele processe o condutor e o proprietário. Imagine que na contestação, o proprietário vem e prove documentalmente que ele já tinha vendido o veículo ao tempo do acidente para aquele outro réu que era o condutor. Então, nesses casos, o juiz já pode, aqui na decisão de saneamento, excluir aquele réu 2, que seria o réu tido como proprietário, porque provou que não era mais proprietário, e excluí-lo da relação processual. Esta será uma decisão dada com fundamento no artigo 485, inciso 6, que é o que trata da ilegitimidade passiva. É bacana a gente perceber isso, porque quando o Código começa a tratar do julgamento conforme estado do processo, ali no artigo 354, né? No artigo 354, o primeiro artigo, né, que inaugura esse capítulo, diz assim: ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no artigo 485 e 487, incisos 2 e 3, o juiz proferirá a sentença. Então, o exemplo do 485 é um de reconhecimento de legitimidade e legitimidade de uma das partes, mas atenção para o parágrafo único do 357, porque o caput falou em sentença. Se fosse só um réu e você reconhecesse a legitimidade, você teria uma sentença. Mas o parágrafo único diz: a decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento. Então, você pode
julgar com base no artigo 485 apenas em relação a um dos réus, reconhecendo a sua ilegitimidade e prosseguir o processo em relação ao outro réu, ok? Bom, meus queridos, e com isso a gente enfrentou os diversos assuntos que compõem esse momento processual, né? O capítulo 10, que trata de julgamento conforme o estado do processo, começa na seção 1 com a extinção do processo, que é essa hipótese que nós vimos, de eventualmente em relação a um dos réus, excluí-lo da relação processual com base no artigo 485, por exemplo. O julgamento antecipado do mérito, entendido como sentença, nessa hipótese aqui do artigo 355, quando você se sente apto a julgar por não precisar mais da produção de nenhuma prova. O artigo 356 trata de julgamento antecipado parcial do mérito, que é quando você pode julgar uma parte do pedido, mas em relação à outra parte, você vai seguir o processo na fase instrutória, porque para aquela outra parte, você precisa da prova testemunhal. Ou então, no artigo 357, o saneamento e a organização do processo. Como vocês percebem, o capítulo seguinte, que é o capítulo 11º, já começa a tratar da audiência de instrução e julgamento. Então, o que nós vimos no capítulo anterior foi esse conjunto de circunstâncias que te proporcionam alternativas ao final da fase postulatória para que você decida o que fazer com o processo, ok? E agora deixa eu olhar o chat de vocês. O julgamento antecipado parcial do mérito deverá ser feito dentro da decisão de saneamento e organização ou poderá ser feito em outros momentos do processo. Veja, o julgamento antecipado parcial do mérito, ele acontece exatamente no momento do coração que nós estávamos, que é o momento de julgamento conforme o estado do processo. Porque você já teve a fase postulatória, petição, contestação e réplica, e você entende que, em relação à parte dos pedidos, você já pode julgar. E em relação à outra parte, você precisa tocar adiante com a fase instrutória. O que eu recomendo? Que você faça como se fosse uma decisão de saneamento, mas o item 1 é julgamento antecipado parcial do mérito. Então, eu faço assim, 1, do julgamento antecipado parcial do mérito. E ali eu coloco como se fosse uma sentença, porque essa decisão do julgamento antecipado parcial do mérito, ela tem natureza de sentença. Eu já disse que ela é uma decisão interlocutória, porque dela cabe agravo, porque ela é dada no meio do caminho, mas na sua essência, ela tem natureza de sentença. Por isso, ela vai ter relatório, fundamentação e dispositivo. E se a parte não agravar dessa decisão, ela transita em julgado e caberá fase definitiva de cumprimento da sentença, ou seja, não precisa confirmar mais nada depois no momento da sentença, né? Da sentença que coloca fim a essa fase, você não precisa confirmar mais nada, você já estaria decidindo desde logo de um modo definitivo aquela parcela dos pedidos. Então, eu tenho feito assim, o item 1 é o julgamento antecipado parcial do mérito, desenvolvo, às vezes ocupa uma folha e meia, 2 folhas, né? Enfim, e depois o item 2 é do saneamento, e aí eu já começo explicando, olha, o saneamento vai abordar os demais pedidos. Por quê? Porque parte deles eu já teria decidido antes. Então, eu faço na mesma decisão. Se a pessoa quiser fazer 2 decisões também, não há problema nenhum, né? Faria uma decisão e imediatamente faria outra decisão. Não vejo necessidade para isso, sabe? Poderia ser o mesmo. A réplica fora do prazo pode ser relativizada, assim como a revelia, diante das circunstâncias do processo? Não, não. Esse prazo é preclusivo, né? E não admite a réplica apresentada fora do prazo. Pelas mesmas circunstâncias que a gente viu, uma vez não apresentada a manifestação do autor, aquele fato modificativo, por exemplo, trazido pelo réu na contestação, presume-se incontroverso. Julgamento parcial do mérito e é sentença ou decisão interlocutória? Decisão interlocutória. Não põe fim à fase de conhecimento, por isso que é uma decisão interlocutória. Se colocasse fim, seria uma sentença. O julgamento parcial do mérito é uma decisão interlocutória. Se vocês olharem as características dos pronunciamentos judiciais, que estão lá no artigo 203, vale a pena depois vocês lerem com calma, vocês vão entender bem que para ser uma sentença precisa estar
identificado, né, o julgamento nas hipóteses do artigo 485 ou 487 e colocar fim ao processo, à fase de conhecimento ou de execução. Se é uma decisão fundada no artigo 485, mas não coloca fim à fase de conhecimento, como a Ana Catarina falou, a gente está diante apenas de uma decisão interlocutória. Portanto, dela cabe agravo. Mas ela tem natureza de sentença? Sim, natureza, porque ela está decidindo mesmo aquela parcela dos pedidos, né? Muito bem. Tem mais alguma coisa aqui. Quando o autor não se manifesta na réplica, mas na petição inicial, ele disse algo que não bate com a versão do réu por não ter rebatido o que o réu disse, enfim, né? Se aquilo poderia ser aplicado, sim, poderia. A gente sempre interpreta o processo no contexto, né? Se na petição inicial o autor já disse algo, que desde logo eu percebo que vai contra aquele fato modificativo que o réu trouxe na contestação, e depois o autor não apresentou réplica, não é por isso que eu vou dizer presumem-se verdadeiros. Gente, a presunção de veracidade, ela não é absoluta nem na réplica, quando o réu deixa de apresentar a contestação, lembra que a gente falou? Tem que ser crível, né? Então, a mesma coisa quanto ao autor. Então, a gente considera tudo que é dito no processo. Por isso, esse momento processual é o momento da concentração, do estudo do processo inteiro, né? Muito bem, meus caros. Então, agora eu deixo a palavra livre para vocês perguntarem algo, se quiserem, para me dizerem o que acharam, se ficou mais claro, se vocês traziam alguma dúvida em relação a isso. Enfim, eu estou aqui à disposição. Basta vocês tirarem o mudo ali, né? Liberarem o microfone e conversarem comigo. Vamos lá. Eu quero ouvi-los. Hoje eu preciso de companhia. Obrigada, Rosemary. Que bom que vocês gostaram da aula. Eu tenho sempre a impressão que esse assunto não é abordado suficientemente na graduação, sabe? E o aluno precisa ter tranquilidade, ele precisa lidar com esses aspectos com segurança, para ele chegar no momento da prova do concurso da magistratura e dizer, não, aqui eu sei que eu estou diante do acolhimento de uma preliminar, sei que eu vou fazer isso na decisão de saneamento, sei que essa é uma decisão interlocutória e que eu só vou apreciar o restante. Sabe, ter um caso de julgamento antecipado parcial do mérito seria bem legal numa tese de concurso também. Não para que vocês desenvolvam, porque o concurso é para desenvolver uma sentença, mas nada impede que na tese eles contem que no meio do caminho o juiz julgou antecipadamente, de modo parcial, o mérito, apenas para que lá no relatório vocês narrem direitinho tudo o que aconteceu, né? E ao iniciar a fundamentação já digam, olha, a presente fundamentação vai tratar apenas dos demais pedidos, considerando que o pedido X já foi apreciado por ocasião da decisão que julgou antecipadamente de modo parcial o mérito. Assim. Tem que ver o assunto e não se assustar, tem que ficar tranquilo. É um jogo que quanto mais você tem domínio das regras, mais gostoso fica julgar, mais você se sente seguro, né? Mas tudo isso que a gente viu é muito, muito, muito importante. Então, eu fico feliz que tenha sido útil para vocês. E se, como eu disse, se vocês acharem bacana e quiserem estudar um pouquinho mais, aquela aula que está lá no YouTube, ela é uma aula bem, bem esclarecedora, e lá eu passo pelos slides, olhando os artigos de lei, né? Aqui eu fiz uma abordagem mais panorâmica para ficar mais à vontade com vocês, para a gente ir construindo a linha de raciocínio. Eu gosto muito desse modo. Muito bem, meus caros. Então, já que vocês não trazem perguntas para mim, né, mas já se manifestaram bastante aqui no chat, eu fico bem feliz, principalmente pelo fato de que tenha valido a pena, né? A gente tem que fazer coisas que valham a pena na nossa vida, né? Se esse momento valeu na vida de vocês, eu fico bem contente com isso. E estaremos aí na próxima segunda-feira, juntos novamente, com um novo tema de processo civil que a gente está identificando entre alguns, né? Se vocês tiverem alguma sugestão, em algum momento quiserem
mandar sugestões, podem mandar para mim lá no Instagram, né? Todo mundo tem meu contato, diga, olha, professora, uma aula sobre tal assunto, enfim, se eu puder ajudar. Eu tenho escolhido aqueles pontos que eu acho que passam mais superficiais durante a graduação e que vão ser fundamentais na hora da prova. Então, esses são os pontos que eu tenho abordado, principalmente por perceber que, às vezes, por perceber na escola da magistratura, que às vezes o aluno ainda não chega seguro disso, e ele precisa ter segurança. Uma vez seguro, ele mata a charada da prova sorrindo por dentro. Ele vai ler e vai dizer, ó, isso aqui eu já entendi e tal, não tem que se arrepiar, tem que curtir a prova. Então tá, meus queridos. Pois é, uma aula de execução eu também estava com vontade de falar, porque é outro assunto que também não tem sido suficiente, né, na graduação. Eu vejo as pessoas na graduação lidando bem com os conceitos de execução, mas não sabendo colocar isso dentro do processo, né? O que eu faço agora? Qual o próximo passo, né? E execução é um assunto que eu leciono também na escola. Fundamentação da sentença é top, né? A gente já fez uma aula sobre dispositiva, né? Quem sabe uma sobre fundamentação seria muito legal, inclusive trazendo exemplos, né? Mostrando várias fundamentações. Está aí uma sugestão bem bacana. Gostei das duas sugestões, muito boas. Bacana, meus queridos. Então, eu desejo um final de noite bom, bem legal para vocês, que vocês aproveitem cada instante que tem para estudar, para ficar com a família, que vocês se cuidem e que nós estejamos juntos segunda-feira que vem. É sempre muito bom revê-los. Um grande abraço. Valeu, meus queridos. Até breve, então. Tchau.